Bom dia. Senhores, fiquem à vontade. Quem está de pé, faça um favor, porque dentro de alguns minutos a gente vai começar o evento. É uma honra receber hoje o pessoal da Dália aqui na nossa cidade. É difícil a gente ter o compromisso de uma ASIC tão reconhecida e tão competente com gestores com esse histórico e vontade de vir até os clientes, né? Então, a gente desde já agradece a presença do Alessandro e do Paulo, né, dois dos gestores e sócios da Dália. Eles vão hoje falar um pouquinho sobre cenário econômico e apresentar o fundo que eles vêm coordenando, que vem tendo performance exemplar, sendo destaque no Brasil inteiro. Mas antes disso, eu gostaria de chamar o Daniel. Ele tem uma palavrinha que eu acho que vai falar sobre café, apresentar o videozinho institucional do hotel. E a partir dali a gente já começa o conteúdo. Tudo bem? Muito obrigado, fiquem à vontade. Daniel, obrigado novamente pela parceria. Pessoal, bom dia. Muita alegria recebê-los aqui no Hotel Planalto nessa manhã de hoje e dizer que essa parceria que nós temos aí com o João já é de algum tempo e cada vez a gente vê mais pessoas aqui participando, sedentas por informação, e o dia de hoje promete, né? Se a gente vê o João sempre nos brindando com tanta coisa boa, hoje com os convidados aqui, então a expectativa é grande. Só peço a permissão de vocês para passar um breve vídeo aqui de 13 minutos, 3, não é 13, 3, que fala sobre o momento que o hotel está passando. Nós temos uma atualização da nossa marca há poucos dias, foi comunicada na imprensa, e eu acho que é importante que vocês saibam o que está acontecendo. Por favor, Júlio. Desafio contínuo, apresentamos a nossa nova identidade, Planalto Select Hotel. Atendimento personalizado e avaliado como o melhor hotel da cidade e o melhor do Paraná. Estrutura de grandes redes hoteleiras. Ser Select é elevar os padrões de serviço, mantendo a equipe de trabalho afinada no exercício de bem servir, mantendo um olhar direcionado às necessidades de nossos hóspedes. Dispomos de 66 apartamentos, todos modernos e equipados. Visamos garantir a satisfação dos nossos hóspedes, realizando pesquisa e análise dos indicadores na busca da melhoria contínua de todos os serviços oferecidos. Em nosso estilo Select, somos uma versátil opção de hotel para a realização de eventos de pequeno, médio e grande porte. Contamos com uma equipe preparada e com consultoria própria para adequar as necessidades de nossos clientes. Dispomos de 8 salas para eventos e reuniões com capacidade para até 120 pessoas. Ser Select é ser um dos mais conceituados hotéis quando se refere à alimentação. O tradicional café colonial, com mais de 60 itens, é ponto de parada de grupos de amigos ou para comemorar datas festivas. Toda quarta e sábado, o serviço de café colonial, que inicia às 17 horas e segue até às 21 horas, recebe dezenas de pessoas que buscam sabor, qualidade
e variedade de opções. Os hóspedes também têm ao seu dispor diariamente um café da manhã com mais de 40 itens, sendo um verdadeiro banquete para iniciar o dia. Tudo preparado com esmero pela equipe Planalto Select. Para reforçar o conceito Select, o Planalto alça voos maiores e prepara um presente para a cidade. Um café conceito será inaugurado até o final de abril, focado na experiência do consumo de café com torras e grãos diferenciados. O Lumen Café terá seu funcionamento independente do hotel para interagir com a cidade. Seja bem-vindo ao Planalto Select Hotel. Mais que um hotel, uma verdadeira experiência de hospedagem. Nossa história inicia em 1900. Então, na mesa de vocês tem aqui um convite para que nós vamos abrir o Lumen Café agora, oficialmente no dia 23, e a partir do dia 24, todos vocês estão convidados a virem degustar um expresso aqui com esse convite por nossa conta aí, e será um prazer recebê-los. Muito obrigado, passo aqui ao João. Obrigado, Daniel. Pessoal, só apresentando os nossos palestrantes, por favor. Vamos deixar o show com eles, né, os astros da nossa manhã aqui. O Alessandro é um analista já muito conceituado, reconhecido no mercado. O Paulo, experiência do Santander Asset, né, gestor de risco, também bastante conceituado. Vamos ouvi-los e aproveitar toda essa oportunidade que a gente está tendo de trazer dois grandes gestores para a nossa cidade. Tá? Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o João, o Gustavo, o Thiago, o pessoal todo da Apollo por ter feito esse convite para a gente. Né? Estar aqui é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês hoje. Agradecer ao Daniel também pelo espaço, né? Aqui no Planalto Select. A gente vai contar um pouco aqui três assuntos rápidos, tá? Primeiro, falar um pouco do time, falar um pouco da estratégia e comentar exatamente nossa visão de cenário, tá? Então isso por volta de uns 40 minutos, vocês fiquem à vontade para interromper, fazer perguntas, né? Qualquer dúvida que tenham, por favor. E muito nós estamos aqui hoje por duas razões muito importantes, né? A primeira, o efeito XP e Apollo, né? Esse tipo de atividade não existia no Brasil até 3, 4 anos atrás, né? E o segundo, talvez mais importante até para o país, o juro baixo. A gente está entrando numa nova era do país, né? Uma era extremamente diferente, em que a gente também espera isso, né? Que vamos ter um período muito longo de juros baixos. Tá? Isso é transformacional para o país, para as empresas, para as instituições e para os investidores. Né? Então a gente vai mostrar um pouco o que a gente espera, né? Para onde a gente acha que o país vai com esse cenário e como que a gente entende que pode se aproveitar, né, desse cenário para ser uma alternativa de investimento interessante para vocês, tá? Bom, a Dália é uma empresa jovem, né? A gente se juntou aí no final de 17 para 18, mas com um time extremamente experiente, tá? Então todo o tema, o que está por trás, né, da nossa formação é exatamente a expectativa desse cenário que está começando agora, né? Esse ciclo virtuoso que a gente entende que a gente está apenas no começo dele, né? Bom, eu sou o Paulo, eu sou responsável por tudo que não é gestão na Dália, né? Então, como o João comentou, eu fui o chefe de riscos do Santander Asset por 5 anos, do Votorantim Asset por 2 anos e meio, e também risco de mercado da tesouraria do Banco Santander por outros 8 anos. Então, a gente tem aí bastante experiência, né, em riscos e controles de bancos e de assets, e a gente traz toda essa governança, né, para a Dália, tá? Então a nossa ideia é exatamente passar essa tranquilidade de que os nossos produtos, né, o nosso produto de investimento tem o que há de melhor em termos de métricas, de controle,
controles, de sistema de risco, para passar essa tranquilidade para os investidores, tá? A equipe de gestão são 5 pessoas, né? O gestor do fundo responsável é o José Rocha, ele foi fundador e co-gestor na Apex Capital, né? Para quem não conhece, a Apex Capital é hoje uma asset de 6 bilhões de reais, né? Eles começaram com 30 milhões e ele, quando saiu, a Apex tinha por volta também de esses 5 bilhões de reais, tá? Então é um gestor que está acostumado a gerir fundos pequenos e grandes, né? Antes disso eles trabalharam, né, a mesma equipe da Apex na Quest, né, por 3 anos, e antes disso ele foi operador de mercado de renda fixa no Credit Suisse Garantia, tá? Era um banco extremamente relevante naquela época, né, a tesouraria. O Garantia, não sei se vocês sabem, é o banco que foi fundado pelo Jorge Paulo Lemann, né, o grande investidor hoje, dono, né, da Ambev, Heinz, Kraft, né? Então tem aí um histórico de empreendedorismo no Brasil extremamente relevante, tá? Perdão, achei que alguém tinha falado. Junto com ele na equipe de gestão, né, a gente tem 4 analistas de empresas, tá? Então tem alguns pontos interessantes aqui, todos eles com mais de 20 anos de experiência nessa atividade, eles trabalhando juntos pelo menos 10 anos, né, no Bank of America Merrill Lynch, um banco também de ponta no cenário global, né, com habilidades complementares, né, e importante comentar, todos ganharam prêmios melhores analistas por uma conceituada revista, né, Investidor Institucional, todos os anos, cobrindo a América Latina. Tá? Então essas são outras características que a gente vai, né, mostrar como é que a gente traz isso, né, como é que a gente aproveita essa experiência dentro da estratégia da Dália, tá? Tudo bem? Uma pergunta? Entrando um pouco na nossa estratégia, né? Então, tendo essa equipe com experiência em análise de empresas e gestão de fundos de ações, a gente não poderia fazer um outro produto que não tivesse foco em ações, tá? Então, o foco principal da nossa estratégia são ações do Brasil. Tá? Sempre focado em análise fundamentalista, né? A gente acredita que a experiência do time é capaz de identificar, né, oportunidades interessantes, relevantes, antes que os demais, né? Porque se você identifica depois, já não tem potencial de valorização, né? Então a gente viu que essa característica do time, além de ser um time que trabalhou junto por muito tempo, são 2 variáveis essenciais que explicam grande parte do nosso desempenho nesses primeiros 10 meses de fundo, né? 10 anos daqui a pouco, mas 10 meses de fundo, tá? Como é que a gente se diferencia dos outros estratégias semelhantes no mercado, né? Então, exatamente adicionando 2 estratégias um pouco diferentes, né? Então, a América Latina é uma delas. Sempre que a gente entender que há oportunidades interessantes em ações de outros países do nosso continente, a gente vai colocar dentro da carteira, tá? Não há uma obrigação da gente ter ações de Argentina, Chile, Peru, México, Colômbia na carteira, não há. A gente sempre busca, mesmo dentre as ações de Brasil ou entre os analistas, as melhores alternativas de investimento para o fundo, tá? Então isso é uma outra coisa que é um pouco diferente de algumas casas de multimercado, onde você tem segregação de risco, entre aspas, né? Quer dizer, você tem a carteira do Paulo, a carteira do Alessandro, a carteira do José Rocha, e aí o fundo é a composição dessas carteiras todas, tá? No nosso caso não é assim, né? O nosso comitê, ele é consensual, né? Então os analistas trazem as melhores ideias que eles estão tendo e discutimos quais são as melhores para compor a carteira. Então, eventualmente, vai ter algum período que o Alessandro não vai ter nenhuma ação de empresa que ele cobre no fundo. E tudo bem, né? Porque o importante é a carteira, é o portfólio, tá? Não é o orgulho individual de alguém ter mais indicações ou menos do que o outro na carteira, tá? E a outra camada de alfa, que a gente adiciona, né, outra estratégia que a gente adiciona ao fundo como diferencial é renda fixa, né? Então a gente hoje tem aí no mercado uma opção de fundos multimercados como macro, né, vamos dizer assim, né? Então o multimercado macro é um fundo que opera muito mais renda fixa, né? E os long bias ou fundos de ações operam ações, né? Então a gente é um fundo multimercado que opera foco em ações e que também opera renda fixa.
né? Então esse é um outro diferencial que faz com que a gente consiga, né, proteger a carteira em eventos mais incertos, mais problemáticos no mercado, né? A gente vive no Brasil, né? Tudo bem que a gente está caminhando aí para um cenário de juros mais baixos, esse tipo de coisa, mas a gente ainda é Brasil. Então a gente tem eventos esquisitos, né, o tempo todo aqui, e aí até briga no Twitter a gente tem agora, né? O sinal dos tempos, antes era só os Estados Unidos, agora aqui também tem. Então esse tipo de evento pode acontecer a qualquer momento, né? E aí não é por conta disso que eu vou deixar de gostar de Petrobras, ou de Eneva, ou de CEMIG, né? Como é que eu protejo essa minha posição? Utilizando alguns instrumentos de renda fixa, né? Que isso vem muito da experiência do José Rocha, quando era operador de renda fixa lá no Banco Credit Suisse Garantia, tá? Aí entrando um pouquinho na estratégia do fundo, né? O que também nos ajuda a nos proteger em momentos ruins, a diversificação, tá? Essa é uma palavra muito importante, ela vale desde o investidor que está começando, né, a olhar o mercado financeiro, como para a gente também, né? Então a gente não gosta de perder dinheiro, então a gente tem sempre 20, 25 nomes na carteira, né? Então essa diversificação permite que em momentos ruins a gente não tenha perdas relevantes, né? E ao mesmo tempo a gente tem uns tamanhos de posição também que nos permitem sobreviver se houver um evento muito negativo. Então uma posição grande dentro da nossa carteira é de 8% do patrimônio, não é 15%, não é 20%. Tá? Então, eventualmente, se a gente tivesse uma posição de 15, 20 e acertei, disparei, ganhei o mundo. Mas e se eu errar? A gente morre, né? Então, a nossa estratégia não é feita para a gente morrer, tá? Ela é feita para a gente capitalizar bem as ações, né? Os casos, quando a gente acha que está certo, a gente entende que 8% é um bom número, ao mesmo tempo em que nos protege, né, de eventos ruins, né? Então, se eu tiver uma posição de 2, 3, 4% numa situação bem desagradável, como um Qualicorp, né, uma vez que o papel caiu 20% no dia, me machuca, mas não me mata, né? Então, no dia seguinte eu estou vivo para continuar trabalhando, tá? Então, essa é muito a tônica da nossa estratégia, tá? O tema de proteção de perda é muito relevante. Depois a gente vai mostrar um gráfico comparativo, né, do nosso desempenho contra o Ibovespa. Então vocês vão ver como que a gente reage quando o Ibovespa tem quedas acentuadas, né, que a gente teve bastante exemplos desse de um ano para cá, tá? Outra coisa interessante da nossa estratégia, ele é um multimercado com tributação de renda variável, tá? Então ele não tem comicotas, né? O investidor só paga IR de 15% quando resgatar. Tá? Então, muito foi feito disso porque a gente queria fazer um fundo que fosse bom para a gente, né? A gente, sócios, nós somos pessoas físicas. Então, por que eu vou criar um fundo com comicotas, né? Não faz sentido. Então, a gente pensou nisso também, né? Que aí é um benefício para todos os investidores, né? Os nossos recursos estão investidos no mesmo veículo que eventualmente vocês vão investir, tá? Então, não tem, é um completo alinhamento de interesse com vocês, não tem para menos taxa, mais liquidez, não, é o mesmo fundo, tá? E um tema interessante, né? Aqui. Ixi, olha aí, Alessandro. Esse tema aqui é extremamente relevante, né? O risco estimado. Isso aqui, ele significa... Esse aqui significa mais ou menos metade do risco da bolsa, tá? Então, é um instrumento que a gente decidiu montar que permite ao investidor começar a sentir um pouco de como é investir na bolsa
com metade desse risco, né? Dentro desse processo, né, de educação financeira que o Brasil vai passar, né, que os investidores, pessoas físicas vão passar, você vai ter aí de novo um período de juros baixos por bastante tempo, né? A gente vai mostrar o CDI de 1% ao mês, nunca mais, né? Vamos ter que vir para risco de alguma forma. Então a gente entende que esse é um instrumento, né, o DALIA Total Return, extremamente interessante para o pessoal se acostumar um pouco com o risco de bolsa, né? Então você vai conseguir sentir, né, se aproveitar da bolsa quando ela subir, dos eventos positivos da bolsa, ao mesmo tempo que você vai ter um sofrimento bem pequeno, né, quando a bolsa tiver um período negativo, tá? Então essa é muito a nossa ideia, tá, para esse produto. A gente lançou também no mês passado um fundo de previdência com estas características, tá, com essa mesma estratégia. Ele é um fundo que está também não, mas ele está com exclusividade, né, com a XP, né, distribuição da XP, e ele é um fundo que vai ter, até por conta das restrições, né, da SUSEP, né, por ser um fundo de previdência, um nível de risco um pouco menor ainda, tá? Então, se a gente fala aqui de 10% ao ano, mais ou menos, para o Total Return, o nosso fundo de previdência a gente estima que vai ter um risco de 7%, 8% ao ano, mais ou menos, tá? E a vantagem dele é que ele não cobra taxa de performance, tá? Então a gente entende que isso ao longo do tempo é extremamente interessante para esse fundo de previdência, e ele mesmo com esse nível de risco mais baixo, ele vai ter um desempenho muito próximo do DALIA Total Return, tá? Alguma dúvida? Tudo bem? Bom, vou passar agora a palavra para o Alessandro, né? Ele vai explicar um pouco o cenário que a gente está vendo para frente, né? Depois a gente mostra um pouco do nosso desempenho passado, né? Que foi extremamente eficiente, né? Muito bom em termos relativos e absolutos, mas passou, né? Então, como que a gente espera, né, ganhar dinheiro de novo nesse novo cenário, né, que está chegando aqui para o Brasil, que a gente espera que fique por alguns anos, pelo menos, tá? Bom dia a todos, obrigado Paulo, quero agradecer aqui o João e toda a equipe da Apollo, fazer uma confissão aqui, dos dois lados da minha família vem do Paraná, então me sinto muito em casa quando estou aqui no estado, o pessoal é lá do norte do Paraná, então é sempre um prazer estar aqui viajando pelas cidades aqui, né, tanto perto de Curitiba quanto perto de Londrina ali. Falar um pouquinho do que a gente está vendo de cenário econômico para esse ano, tá? A gente está cautelosamente otimista com o Brasil. A gente acha que a reforma da Previdência ela vai passar, tá? Só que na nossa cabeça, quando a gente olha a perspectiva econômica, a gente acha que a gente vai ter, por um bom período, uma grande moderação aqui no Brasil. O que isso quer dizer? A gente não acha que a atividade econômica vai ser muito vigorosa ou muito robusta, tá? Na nossa visão, a gente acha que o PIB no Brasil, nos próximos anos, deve crescer aí em torno de 1,5% a 2%. A gente não deve ver um PIB acima de 3% ou 3,5%, tá? E um pouco dessa cabeça vem da crise que a gente teve, né? A gente chama da Dilma II, a terra arrasada, né? Que infelizmente a gente perdeu quase 10% do produto aí nos últimos 3, 4 anos. E quando isso acontece, quando a gente tem esse tipo de recessão no Brasil, que é uma recessão mais de balanço e menos uma recessão cíclica, aonde as pessoas e as empresas se endividaram muito, a retomada econômica geralmente é mais fraca, tá? É muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, né, e no mundo desenvolvido na crise de 2007 e 2008, tá? Onde os Estados Unidos vinha crescendo, não dá para ver direito o número ali, os Estados Unidos vinha crescendo o PIB, vinha crescendo a economia em torno de 6%, você teve uma grande depressão ali, uma crise de 2 anos, outra vez, pessoas bastante alavancadas, empresas bastante alavancadas,
e quando ele retoma o crescimento, você vê que a taxa de crescimento estava mais baixa, né, em torno de 4%. Obviamente, eu acho que especialmente aqui em Ponta Grossa, né, a gente estava vindo de Curitiba hoje de manhã para a estrada, vocês veem, né, a riqueza do polo de vocês aqui, em termos da parte da agricultura, para você escoar a safra, né, você poder ter um sistema de logística eficiente, tanto no estado do Paraná como nos outros estados do Brasil, você vê claramente um gargalo, né? E isso é também um dos fatores que, ao contrário dos Estados Unidos, que conseguem crescer, né, numa taxa mais baixa de 4%, eu acho que a gente tem gargalos estruturais no Brasil que fazem que a gente não consiga crescer mais de 2,5% a 3%, porque falta energia, falta logística, não tem infraestrutura. Então, assim, a gente está num patamar ainda mais baixo que nos Estados Unidos. Só que o crescimento é ainda positivo, né? Da onde a gente estava vindo, né, na era do Lula e da Dilma, é uma mudança bem relevante, é uma mudança que, para nós, é bastante otimista, cautelosamente otimista. E mesmo nos Estados Unidos, quando você olha o que aconteceu com o crescimento do PIB, da atividade econômica, a Bolsa foi um dos melhores ativos para se investir nos Estados Unidos desde 2008. Ou seja, é curioso que você não precisa ter a economia crescendo 3, 4, 5% ao ano para você ter possibilidade de ganhar dinheiro aplicando na Bolsa. Na verdade, para a Bolsa performar dessa maneira, para as empresas que estão listadas em Bolsa realmente performarem bem, o que você quer é crescimento positivo, constante e um crescimento que não é muito vigoroso. Por que isso? Porque as empresas que estão listadas em Bolsa, elas têm um poderio econômico muito mais forte do que uma empresa que não está listada em Bolsa, que compete com ela. A empresa listada em Bolsa tem capacidade de ter talento humano, você ter grandes contratações, você tem acesso ao mercado de capitais, tanto a crédito quanto mercado de ações, se você precisar fazer um investimento maior ou precisar de fôlego financeiro para manter as suas margens, para manter o seu market share dentro do seu setor. E quando a economia cresce, mas ela não cresce tanto, os agentes econômicos são mais racionais. Quando a economia está crescendo 4, 5%, os competidores dessa empresa listada em Bolsa, eles agem de forma irracional. Eles tomam mais empréstimo quando eles não deveriam, eles se alavancam mais, eles machucam mais o mercado, jogando o preço para baixo, tentando fazer dumping e atacando mais fortemente as empresas maiores listadas em Bolsa. Então, nesse cenário que a gente cunhou de grande moderação brasileira, é um cenário muito bom para a Bolsa. Eu diria que é o melhor cenário que a gente poderia pedir para as empresas listadas em Bolsa, tá? Então, é muito visual isso, né? Então, aqui nos Estados Unidos crescia 6% nominal, olha a inclinação do crescimento da Bolsa Americana, né? Aí ele passa a crescer 4% nominal, olha a inclinação como empina, né? Então, visualmente fica muito claro, né, que uma economia crescendo de forma mais moderada é mais benéfico para a Bolsa de Valores, né, para as empresas listadas. E isso, outra vez, é um pouco contraintuitivo, tá? Mas assim, na nossa análise dos últimos 20 anos, a gente vê que as perspectivas para a Bolsa realmente são muito boas a partir desse ano, né? Especialmente se a gente tiver a reforma da Previdência, e isso a gente vai ver isso por vários anos, tá? O segundo ponto que eu queria fazer, isso aqui eu não vou entrar no detalhe técnico, isso aqui é uma regra de Taylor do modelo econométrico. Basicamente, o que isso quer dizer é que a gente vai ter juros mais baixos no Brasil por mais tempo, tá? E isso é um pouco do gancho que eu falei no slide anterior, ou seja, a recuperação da economia ela vai ser mais lenta, né? A gente ainda tem bastante dívida no sistema, isso precisa limpar um
pouco o sistema, você vê que os bancos não estão emprestando tanto quanto eles poderiam, por exemplo, né? A gente tem um crescimento de carteira de empréstimos ainda muito aquém do potencial dos bancos. A gente tem uma capacidade ociosa hoje na indústria do Brasil como um todo muito alta, né? E a inflação continua sendo bastante baixa, tá? Então a gente acha que essa Selic a 6,5%, se a gente conseguir aprovar a reforma da Previdência agora em julho, agosto, até setembro, a gente acha que vai dar espaço para o Banco Central cortar ainda mais juros, ou seja, vai ficar mais difícil rentabilizar, né, o nosso dinheiro, né, fazer aplicações no Brasil. Eu costumo falar que toda vez que o Banco Central abaixa os juros, eu tenho uma ligação ou da minha mãe ou da minha avó que me liga e fala: pô, mas não estou ganhando nada por mês, o CDI de 1%, né? Cadê? Não vai voltar nunca mais, né? E a gente acha que não volta. Esse CDI de 1% ao mês, ele não volta mais no Brasil. E a explicação está aqui. A gente conseguiu mudar a taxa estrutural de juros no Brasil de maneira inequívoca, tá? São dois pontos aqui. Um é pelo que eu falei da atividade econômica, que ela vai ser mais baixa, a inflação realmente está no chão. A gente teve um pouco de susto ontem na coleta de inflação, mas era mais na parte de produtos agrícolas, você teve quebra de safra, tá? Mas é não recorrente esse efeito. A gente acha que o efeito base continua ainda muito baixo, atividade muito fraca, ou seja, os juros vão continuar caindo. E mais importante que isso, houve mudança no BNDES. A gente não tem mais a TJLP, a gente não tem mais a molezinha dos amigos do rei comprando caminhão a 2% de juros por ano. Isso acabou. E quando você tira o subsídio do mercado de crédito, que no Brasil é 40% do mercado de crédito, você tem que ter, por conta desse subsídio, uma potência monetária de subir juros muito mais alta do que ela deveria ser. Se você tira o subsídio do mercado de crédito, né, todos esses empréstimos do BNDES com juros subsidiado e com a nova taxa TLP, isso vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, o Banco Central, mesmo que você tenha uma guerra do Trump com a China, você tenha qualquer problema no cenário externo ou mesmo no cenário interno, o Banco Central, na nossa conta, dificilmente vai puxar juros para 14%, porque você não tem mais esse estoque de crédito subsidiado. Então, para você subir crédito aqui, talvez 8% seja um pico de Selic no momento de estresse, tá? E isso, outra vez, é estrutural e não volta mais, tá? E o que acontece quando você tem juros menores por mais tempo é realmente excepcional para a Bolsa de Valores, tá? Você tem empresas podendo planejar melhor o orçamento delas, podendo fazer mais investimentos, pagando menos juros para banco. Então ela pode pagar, por exemplo, mais dividendo para os acionistas, e isso corrobora outra vez mais uma vertente positiva para o mercado de capitais no Brasil. Tanto para o mercado de crédito, para fundos imobiliários, para fundos de crédito privado, mas especialmente para fundos de bolsa. Isso aqui é um outro modelo que a gente faz lá na Dara Capital. Isso vem do Felipe Irai, que era um estrategista de ações para a América Latina do banco durante quase 10 anos. Basicamente, isso mostra o quanto as empresas geram de caixa, tá, por ano, descontado o juro real, que é o custo de oportunidade das empresas pegarem esse caixa, investirem ou colocarem esse caixa aplicado num título do governo, por exemplo, tá, no Tesouro Direto. E você vê que desde 2010, você vê que aplicar em bolsa no Brasil nunca foi um bom negócio, né? Você ganhava 2% ou perdia 2% na maioria das vezes. Então, era um exercício altamente especulativo, era só para especuladores de mercado financeiro, e isso começou a mudar a partir de 2016, tá? As empresas que sobreviveram a Dilma II, terra arrasada,
elas cortaram custo, elas reduziram dívida e elas frearam investimentos. Quando você faz essas três coisas dentro da empresa, ela começa a gerar mais recursos, tá? O fluxo de caixa dessas empresas, e é mais fácil, obviamente a gente está falando de empresas de bolsa, então são grandes empresas, tá? Empresas obviamente menores, isso não quer dizer que você fez tudo isso e aí começou a gerar mais caixa, mesmo porque nesse período o PIB não estava crescendo, você não tinha nenhum incremento de atividade econômica, mas para as empresas que têm um poderio econômico maior, elas realmente mostraram que elas estavam gerando mais caixa. E junto com isso, né, o juro real começou a cair, porque o Ilan, que estava no Banco Central, começou a reduzir juros, porque o país estava numa recessão, ou seja, o montante que você ganha aplicando na Bolsa, tá, nas empresas da Bolsa, saiu de menos 2% para 6%. Esquece esse gráfico, esquece toda essa parte técnica, tem um exemplo que ilustra isso de forma exemplar, tá? Pega a ação do Banco Itaú, um dos melhores bancos do mundo, um banco que dá uma performance consistente nos últimos 20, 30 anos, um dos melhores setores do Brasil, banco, os caras sempre estão ganhando dinheiro. Uma ação do Banco Itaú hoje vai pagar para vocês 6% de dividendo. Você compra ela, tudo bem, o preço dela pode subir e descer, que você tem a oscilação da Bolsa de Valores, mas ela te paga 6% de dividendo. Tá? Se você for colocar teu dinheiro no Tesouro Direto, você vai ganhar 6,5%, que é a taxa básica de juros da economia, e você vai ter um imposto de renda, dependendo de quanto, né, de quanto que você está segurando esse investimento, que começa em torno dos 20% e daí vai decaindo. Tá? Então, a gente nunca viu isso em 20 anos de mercado financeiro. E se eu puxar esse gráfico de 2010 para o ano 2000, é mais ou menos a mesma coisa, é mais 2 menos 2. Hoje você ganha 6% para comprar papel na Bolsa de Valores. E você tem uma taxa de juros de 6,5%. Colou. Antes era uma boca de jacaré. Quem que ia aplicar em Bolsa quando o Tesouro Direto, o papel do governo, te dava 14% ao ano? Não fazia sentido nenhum você comprar Bolsa. E é por isso que mercados de capitais no Brasil nunca realmente decolaram. E é por isso que se a gente tiver juro baixo por mais tempo, se a gente tiver, depois da reforma da Previdência, a Selic indo para 6% ou até 5,75%, como alguns economistas estão falando, isso para a Bolsa não precisa nem mexer da onde ela está, mas você continua ganhando seus 6% no Banco Itaú, e o Tesouro Direto está te pagando menos ainda, tirando até o efeito do imposto. Então, assim, outra vez, olhando de outra forma, o investimento em Bolsa de Valores, a Bolsa por si só, ela está barata no fundamento das empresas e dentro da conjuntura econômica que a gente tem de Brasil dos próximos anos, também parece ser o melhor cavalo para você aplicar o dinheiro. Aqui só mais uma parte técnica. A alocação de bolsa não é dos investidores individuais, mas sim dos grandes investidores institucionais, fundo de pensão brasileiro, as grandes seguradoras, as grandes assets. Ninguém está muito alocado em bolsa. A alocação de bolsa está em torno de 10%. Historicamente, bolsa tem uma alocação de 15% a 20%. É por isso que a gente pode ver, tá? Depois da reforma da Previdência, o pessoal fala, a Bolsa está 100 mil pontos, a gente acha que, dado a força das empresas, a gente acha que Bolsa pode sim, tranquilamente subir 20%, 25% em 2019 para 2020. Só que algumas pessoas falam mais, a Bolsa, quando todo mundo quer Bolsa e todo mundo vai comprar a mesma coisa, o preço sobe mais do que deveria. Então, não é impossível pensar que Bolsa vai chegar a 150 mil pontos, porque se ela vale 120, 125 pelo fundamento, se todo mundo for comprar a mesma coisa, ela pode chegar a 140, 150 mil pontos. Tá? Por isso que tem algumas casas, alguns gestores falando que Bolsa de Valores para 2020
pode chegar a 150 mil pontos, você ganha 50% de rentabilidade de onde a gente está. Então, isso pode explicar um pouco dessa rentabilidade futura, essa expectativa de rentabilidade futura. E o investidor internacional ainda acha que o Bolsonaro é um ditador, que ele vai rasgar a Constituição, que ele é um gato pardo, que ele não é confiável, que mesmo colocando as pessoas certas nos lugares certos, o investidor estrangeiro, ele se queimou na Argentina, ele se queimou na Turquia, ele se queimou na África do Sul. O México, o López Obrador, que acabou de entrar como presidente, todo mundo achava que ele ia ser o Lula 1, ele já foi direto para o Dilma 1, né? A gente já entramos na era Dilma. Então o investidor estrangeiro, ele está muito machucado, ele se queimou muito em mercado emergente e ele não entende o fenômeno Bolsonaro. E ele prefere esperar para ver a reforma da Previdência para poder fazer investimento no país. Esse é um investidor de bolsa, esse é um investidor de curto a médio prazo, tá? Você tem os grandes investidores, as grandes empresas multinacionais que fazem investimento olhando um horizonte de 10 a 20 anos, esses têm o dinheiro aqui no Brasil, estão trazendo dinheiro no Brasil já, porque eles estão com um horizonte de investimento muito mais longo. Mas o investidor que é dedicado à Bolsa, especialmente os nossos ex-clientes na Merrill Lynch, que a gente ainda conversa com eles, quando você liga para Londres, ou liga para Nova York, ou liga para Los Angeles para conversar com eles, eles ainda estão muito reticentes. Se ele começa a vir, institucional começa a vir, todo mundo na XP começa a alocar para fundo de bolsa ao mesmo tempo, vai subir fortemente em bolsa, tá? Então, o que é para ficar na cabeça de vocês para esse ano de 2019 em termos de cenário? Como eu falei, a gente acha que juros é para baixo, vai ser mais baixo por mais tempo. A gente acha que inflação é para baixo. A gente acha que crescimento de atividade vai ser um crescimento bom, mais bom, 1,5%, 2% ao ano. E bolsa vai ser a melhor aplicação para se fazer em 2019 e 2020, pelo menos, tá? O que a gente acha do dólar? E aqui a gente eu diria, completamente fora do consenso. Geralmente, quando bolsa sobe, ou quando o cenário econômico é bom para a bolsa, o dólar cai. Porque o investidor estrangeiro traz o dinheiro para o Brasil, né? Ele vende dólar, compra real, internaliza os recursos aqui e o dólar tende a cair. E isso a gente viu muito, né? Você pegar aquele ano ali, Paulo, 2002, de 2002 até 2014, 15, a gente vê que a correlação de bolsa com o dólar era bem apertada, ou seja, andava junto mesmo, tá? Bolsa para cima e o real para cima também, né? A real apreciando. E a gente vê que desde 2015 você teve uma quebra de correlação, tá? E isso é porque, por mais que a gente outra vez na estrada venha aqui e vê o que vocês têm, né, de grãos e o que o Brasil exporta, né, do setor de agribusiness, o gringo que ele compra no Brasil não é soja, né, não é minério de ferro, não é avião da Embraer. O que o gringo compra no Brasil é taxa de juros. Ele vê que 14% ao ano são poucos países que oferecem no mundo. Então ele coloca o dinheiro dele aqui, ele aplica o dinheiro no CDI e, se ele tiver uma visão positiva, ele ganha na apreciação da moeda e põe esse jurão aí no bolso. Acabou o jurão. Não tem por que ele vir aqui comprar juros de 6% a 6,5% com uma inflação de 3% a 4% para ele ganhar 2% do juro real. Acabou a brincadeira. Essa ciranda financeira para o gringo acabou. Então você não tem mais pressão de ele trazer o dólar, comprar o real. Quanto mais real você compra, mais a moeda aprecia, o dólar cai de 3,80, vai para 3,30,
vai para 3,15. A gente acha que a gente não vai ver isso em 2019 e a gente não deve ver isso em 2020. O dólar vai ficar nessa casa de 3,75, 3,85, que já é para nós o ponto de equilíbrio aqui no Brasil, pelos próximos 1 ano e meio a 2 anos, tá? Porque todas essas coisas estruturais que eu estou falando com vocês aqui agora, elas realmente mudaram no Brasil. E isso vai impactar também como a moeda se comporta. Então bolsa para cima, o dólar vai ficar forte, e a gente vai ter juros menores, com uma atividade mais morninha, e só para finalizar, a gente vai ter um cenário externo ainda bastante complicado, né? Com tudo que o Trump está fazendo lá, com guerra comercial com a China, com o que a gente está vendo com a Europa, a Itália querendo sair da comunidade europeia, o Reino Unido querendo sair da comunidade europeia e a China balançando, né? A China não está estimulando a economia, ela está somente estabilizando a economia. Então a gente ainda tem uma nuvem, eu diria, bem razoável em cima da China para preço de commodity, tá? E isso eu acho que perdura. Então, recapitulando, o CDI de 1% ao mês realmente acabou no Brasil. O melhor cavalo para você aplicar, obviamente, você tem que ter uma moderação de risco, é a Bolsa, você tem que ter um portfólio diversificado. E a gente acha que o cenário externo continua complicado, mas como o Fed, que é o Banco Central Americano, parou de subir juros lá fora, isso também ajuda o dólar a ficar estável, a não ter muito movimento, mas ficar muito mais forte do que as pessoas esperam. Agora, é claro, se vocês me perguntarem, mas vai passar a reforma da Previdência em agosto, setembro, ela deve vir em 600, 700 bi de economia, e o investidor estrangeiro começar a vir comprar Brasil, é claro que a gente vai ter fluxo. No técnico, o real vai apreciar, talvez saia de 3,75, vá para 3,50, 3,40, mas esse é um movimento específico para a reforma da Previdência, que ele acontece, ele vem, mas depois a gente acha que com toda essa dinâmica que a gente explicou, que o ponto de equilíbrio do dólar continua sendo acima de 3,50, 3,60, tá? E aqui a gente vai fechar só com um pouco da nossa performance do nosso fundo, como o Paulo falou. Algumas coisas. Aplicar em bolsa é bastante difícil, tem risco, tá? Então, quando a gente parou para pensar em fazer um produto onde nós, os sócios da Dália, iam colocar o nosso dinheiro proprietário, o dinheiro das nossas famílias nesse fundo, e lembrando que os 6 sócios da Dália Capital têm 70% do patrimônio líquido nesse mesmo veículo que vocês podem aplicar, ou que o mercado todo pode aplicar, porque a gente parou e pensou de como fazer um produto de bolsa, tá? E a gente fez um cavalo manso, tá? Se você pegar um fundo de ações, que é o FIA, que é 100% ações, a gente chama isso de um cavalo bravo, porque você está comprado 100% em ações. Então o negócio sobe, desce, a tua cota vai subir e descer, tá? Isso sem desmerecer nenhuma gestora que tem fundo de 100% ações, tá? Isso é só a natureza do negócio. A gente montou um fundo onde a gente tem uma parte comprada de bolsa que é só 50% do dinheiro do fundo. Ou seja, quando o Paulo está fazendo a modelagem de risco e quando a gente está tocando o fundo, a gente aloca tudo mais constante, somente 50% do dinheiro em bolsa. Então, a gente tem 50% do risco de bolsa. O que isso quer dizer? A gente chacoalha muito menos quando você tem oscilação de bolsa, tá? Então, ele é um fundo que traz uma certa segurança, tá? Quando a bolsa cai, então aqui na greve dos caminhoneiros, o ano passado você teve fundo que no mês de maio perdeu 8% na cota, né? Chacoalhou muito, e na nossa cota a gente ficou mais ou menos no 0 a 0, tá?
Por quê? Porque a gente compra só 50% de bolsa, a gente tem dentro das aplicações de bolsa setores mais defensivos, como energia elétrica, a gente tem setores que são exportadoras, ou seja, que você está comprado no dólar, quando você tem uma crise o dólar tende a subir, a gente se beneficia. Os outros 50% do fundo, a gente tem uma parte que é bastante comprada em juros, ou seja, a gente carrega uma posição de liquidez boa, se der algum problema, e a outra parte do que a gente tem no fundo a gente trabalha comprado em dólar ou vendido no índice da bolsa, ou seja, isso é tudo proteção de hedge que a gente faz. Isso a gente faz quase que diariamente. A gente nunca está, se você tem um carro, você tem o teu seguro do carro, a gente tem o dinheiro em bolsa e a gente compra seguro para esse dinheiro de bolsa. A gente trabalha com seguro todo santo dia, a gente muda um pouco as apólices de seguro que a gente tem dentro do fundo, nos instrumentos que a gente faz isso, às vezes é mais caro, às vezes é mais barato, mas a gente sempre anda protegido. E são várias apólices de seguro que a gente tem. Por quê? Porque a gente entende que o mercado ele é volátil e você tem aqui eventos onde você tem bastante queda, principalmente na bolsa, e a gente quer tentar minimizar isso ao máximo. O outro lado da moeda é que se você tem uma seleção boa de ações, se você tem um filtro bom, se você tem um time que é experiente e é complementar, você consegue, mesmo com 50% de risco de bolsa, você ter uma performance superior à bolsa ou muito parecida à bolsa. E é isso que a gente quer dar, tá? Se vocês olharem para o Dahlia Total Return, para ficar uma coisa na cabeça de vocês, esse é um produto para dar com 50% a menos de risco de bolsa, uns 250%, 300% do CDI, tá? É isso que a gente está mirando. A gente tem ido excepcionalmente bem, a gente tem dado quase 500% do CDI, tá? Com metade do risco de bolsa. A gente tem tido bastante sorte e a gente, dado que a gente tem uma cabeça de muita prudência, a gente brinca, né? Eu falei que 70% do patrimônio líquido dos sócios está nesse fundo e os 6 sócios têm 2 filhos pequenos cada um, né? Então são 12 crianças, o futuro de 12 crianças está aqui dentro desse fundo. Então a gente realmente faz a gestão a 12 mãos e com bastante prudência, trabalhando bastante essa parte de risco. Não é por acaso que o Paulo tem cabelo branco, o Paulo era chefe de risco do Santander Asset, não é nenhum moleque tocando a parte de risco e o que é um pouco comum até nas gestoras que a gente vê por aí. Então, assim, para esse fenômeno de Brasil, de mercados de capitais, que vai evoluir uma barbaridade nos próximos 5, 10, 15 anos, nesse fenômeno de XP, que tem galgado aí um mercado fabuloso, a gente montou o Dahlia Total Return para ser aquele produto, para você dar o primeiro passo saindo da renda fixa, saindo do tesouro direto, saindo do investimento de renda fixa, para ir para o investimento de bolsa. Porque ele é um cavalinho mais manso, ele vai no pocotó, ele vai te dar os 250%, 300% do CDI e você não vai ter aquele movimento brusco de mudança de cota, tá? Eventualmente a gente vai lançar um fundo 100% de ações, a gente vai ter um produto cavalo bravo, tá? Mas é lá na frente. Esse e vai continuar sendo o carro-chefe da Dahlia Capital, porque a gente acha que esse é um produto de performance, a gente vai conseguir performar bem, a gente vai conseguir bater o índice, a gente vai continuar a bater o CDI e com risco moderado. Então é muito disso que estava na nossa cabeça quando a gente fez esse produto. E aqui tem alguns dos melhores fundos do Brasil. Não dá para ver os números aqui, depois a gente pode passar para vocês verem. Peça para o João e para a equipe dele mostrar para vocês isso. Mas aqui, o que a gente quer mostrar aqui? Cada coluna é um mês, tá? Em nenhum mês a gente é o melhor fundo do Brasil. E em nenhum mês a gente é o pior fundo do Brasil. Mas em todos os meses a gente está entre
os fundos que mais performaram ou que menos perderam em todo mês. E mês a mês, né, a galinha vai enchendo o papo e a gente consegue ter, quando você vai para a última coluna, que é o acumulado de 10 meses, a gente consegue ter a melhor rentabilidade de todos esses fundos que a gente está listado aqui, né, que é essa coluna de acumulado, né, que a gente está dando 26% em 10 meses, né, de retorno. E o que mais tem chamado a atenção do mercado não é a rentabilidade, é essas duas colunas aqui, que mostram que a gente tem uma volatilidade, metade da volatilidade da bolsa, e a gente consegue bater o CDI com menos volatilidade, que é o índice de Sharpe, que o nosso quanto mais alto, mais rentabilidade por unidade de risco você tem, e a gente também consegue ter, dentro de todos esses fundos, o índice mais alto nesse quesito. Então, assim, tem sido incrivelmente difícil navegar a eleição do Bolsonaro, está sendo incrivelmente difícil navegar o mercado antes da gente ter a aprovação da reforma da Previdência. Tem muita volatilidade no mercado, está muito difícil fazer seleção de ações, mas a gente acha que uma vez que a gente tem a aprovação da reforma, a gente vai ter um pano de fundo aqui para o Brasil muito, muito bom. Tá? Eu acho que o Brasil vai ser uma das grandes histórias para se investir no mundo, porque da parte política, pelo menos, a gente se acertou, a gente está indo na direção certa e não tem nenhum risco político. O risco é de execução da agenda liberal do Paulo Guedes. Tá? Mas quando você olha os Estados Unidos, você tem a reeleição do Trump o ano que vem. O pessoal está falando dos democratas radicais, que tem um programa muito similar ao Lula e à Dilma. Imagina os Estados Unidos eleger um presidente que tem um plano econômico do Nelson Barbosa. A gente já passou por isso, a gente já virou a página, a gente está num ponto de inflexão completamente diferente do que a gente está vendo nos Estados Unidos. Isso é um grande risco para o cenário externo. Então, de uma certa maneira, a gente está num momento muito, muito melhor. Tá? Os Estados Unidos estão falando de recessão já o ano que vem, a partir do ano que vem. Olhando para a Europa, um desastre a Europa, um desastre completo. Eles têm um problema demográfico, não tem gente jovem na Europa, você tem um envelhecimento da população, eles não têm dinheiro para sustentar um Estado que paga tudo para todos, eles têm um problema político violento por conta da imigração que tem acontecido nos últimos 10 anos, o Reino Unido quer sair fora da comunidade, a Itália está um quebra-pau para querer sair também, eles querem mudar o jeito da política fiscal na Itália, a França está queimando e quebrando tudo, então a gente tem um cenário muito negativo para a Europa. E quando você olha para a China, o Partido Comunista, ninguém acredita nos números, ninguém consegue enxergar nada na China, eles são muito grandes e eles precisam de commodities. Enquanto eles continuam a estabilizar ou até estimular a economia, a gente vai ter demanda da China, isso é bom para mercados emergentes, mas por si só também não dá para confiar. Quando você fala que você precisa de proteção, ninguém vai comprar a moeda chinesa, todo mundo vai comprar ainda o dólar. Ninguém vai comprar euro, porque a situação na Europa está muito delicada, todo mundo prefere comprar o dólar. E na hora de investir dinheiro, quando você olha para mercados emergentes, Turquia, você tem um ditador que não respeita a democracia. Na Rússia você tem um ditador que também não respeita muito a democracia. O México, eles estão começando a viver o Lula e a Dilma agora. A África do Sul fazendo expropriação de terras, propriedade privada sendo expropriado na África do Sul, investidor estrangeiro está de cabelo em pé lá. A Índia, que é um país emergente com bastante potencial, tem sido a agenda de mudança do Modi na Índia tem sido uma decepção completa, ele não tem conseguido fazer nenhuma reforma lá. Ou seja, quando você olha os mercados emergentes, o Brasil parece ser uma história muito boa quando você coloca o Brasil nesses outros países. E isso
Uma vez que a gente acertar a reforma da Previdência, vai ficar muito claro para os investidores, tanto os institucionais aqui e muito mais para os gringos. E aí, é como eu falei, quando todo mundo gosta de Brasil, você sabe o que acontece, né? Aquela coisa, as coisas só sobem, as coisas começam a perder um pouco o prumo, mas vai ser muito positivo para o mercado de capitais aqui. Eu não sei, aqui é para ser um papo bem informal, não sei se vocês têm alguma pergunta, quer que a gente aborde algum tema. Bom dia, Ivonei. Nós estamos acompanhando a questão de proteína animal, né? Isso. Uma situação crítica sanitária, área de suínos, África do Sul essa semana teve um caso também. Uma demanda muito forte, crescimento de preço lá fora e também aqui dentro já, Isso. 10%. Você recomendaria hoje investimento na bolsa em ações dessas principais empresas, a BRF, JBS, Marfrig? Já subiu bastante, né? A gente viu que a BRF estava a 19, 20 reais, está quase 25 reais, né? Então já subiu quase 30% a BRF. A BRF tem um problema de balanço ainda, ela está ainda muito alavancada. Essa gripe suína vai ajudar bastante ela, só que ela precisa gerar muito mais recursos porque ela tem uma dívida muito grande ainda, tá? E a grande dúvida do mercado, na BRF especificamente, é que eles vão precisar de uma injeção de capital. O Pedro Parente está lá, o Ivan, que é o financeiro, está lá, eles vão tentar remar forte. Eles vão tentar ver que a economia do Brasil vai crescer 3 a 4%, o mercado local aqui vai ficar mais aquecido. A gente discorda, a gente não acha que a gente vai ver todo esse aquecimento do mercado local para esse ano. Talvez o Natal desse ano, no comemorativo, ajude um pouco a BRF, mas a gente acha que a R$25 tem muita coisa no preço. Talvez possa subir, a gente está falando gripe suína na China, você pode ter abate de 30% do rebanho chinês. Eles estão vendo hoje entre 17% e 20% afetando o rebanho, mas pode chegar na conta da JBS, e eu falei com eles há 2 semanas atrás, eles pode chegar a 30%. A JBS também subiu muito, né? Estava a R$13, está tradando quase a R$18. A gente acha que para você aumentar a JBS varar esses 17, 18 reais, eles vão precisar listar as empresas fora do Brasil, para você poder chegar a um número perto de 20 reais. Então, eu acho que é extremamente positivo, tanto para a JBS quanto para a BRF. Eu acho que o mercado já precificou uma boa parte disso, e eu acho que assim, não tem muito... pode não ter muito o que cair por conta dessa esquisada que você tem de oferta, né, global, mas também não vejo assim que você dá para ganhar 50% nessas ações hoje, tá? E a outra coisa, a gente está muito preocupado com o cenário global fora a parte do agribusiness por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos, o trade war com a China, essa guerra comercial, e a gente acha que maio vai ser um mês bastante difícil. Então, quando a gente olha para o Paulo, quando a gente olha para a equipe de gestão, a gente está abaixando vela, a gente está reduzindo o risco, a gente está indo bem pequenininho para o mês de maio, porque a gente espera bastante turbulência do mercado externo, tá? Talvez, se a gente tiver bastante turbulência no mercado externo, você tem o preço desses papéis caindo por conta do externo e você pode ter um bom ponto de entrada, talvez comprando JBS abaixo de R$15, talvez comprando BRF mais perto dos R$20, aí seria uma excelente oportunidade de você comprar esses papéis, tá? Mas no curto prazo, eu diria que, a não ser que a gente veja que foi realmente 30% do rebanho suíno que foi dizimado na China e que a gente tem uma recomposição de preço de acima de 20%, que mais ou menos já está no preço de BRF e JBS. Vamos falar um pouquinho do balanço comercial, principalmente sobre as expectativas de exportações?
A balança comercial no Brasil, eu acho que ela continua bem saudável. A gente acha que esse dólar, que a gente acha que vai ficar nesse ponto de equilíbrio de 3,70, 3,80, é bom. A gente pode até ter um ponto de inflexão com a reforma da Previdência de apreciação da moeda, mas a gente não vê muita coisa acontecendo. Na conta se você pegar a balança, se você pegar a conta de capital, que é o investimento estrangeiro que vem, uma das coisas que a gente notou é que 40% desse investimento estrangeiro que entra no Brasil era das grandes multinacionais que internalizam recursos para dar para as subsidiárias brasileiras. Então, em vez de tomar crédito no mercado local, que era muito caro, você pagava 14% mais o spread bancário, você vinha muito dinheiro de fora, 40% desse dinheiro que fora vinha para esses empréstimos entre a mesma companhia, que a gente chama de intercompany, tá? Com a Selic mais baixa, agora o que a gente vai ver? A subsidiária local vai emitir no mercado de capitais local, não vai precisar a matriz trazer dinheiro para cá. Então você vai ter menos fluxo vindo para cá, e eu acho que você vai ter menos pressão para você ter apreciação da moeda. Então, em termos de balança, a gente acha que a balança continua saudável no Brasil. Eu não olho no detalhe os números da balança, muito menos a composição da balança, mas não tem nada na balança que nos chama a atenção quando a gente olha do ponto de vista econômico, e a gente acha que a composição do investimento que vem para o Brasil, quando você extirpa esse tipo de empréstimo entre subsidiárias de multinacional, favorece o dólar estar nesse nível mais apreciado de 3,70 a 3,80. A expectativa das exportações, a gente acha que tem um ponto muito importante. A Vale do Rio Doce, falando de papéis que a gente gosta, a gente acha que está muito barato o papel. A gente acha que quando a Vale parou de produzir minério de ferro em Minas Gerais, onde teve a tragédia, o que aconteceu? Você diminuiu a oferta, o preço do minério de ferro subiu de 65 a 70 dólares, está quase 100 dólares hoje. Então isso para a Vale, para a geração de caixa de Vale, é muito forte o efeito, e a gente acha que isso pode ajudar bastante a balança, essa questão do minério de ferro. E não é só Vale, vê o que aconteceu com o papel da CSN. A CSN subiu uma barbaridade, subiu 60%, 70% por conta do preço de minério de ferro. Isso vai certamente afetar a balança. Uma outra questão é, acho que suco de laranja, que a gente pode ter desdobramentos aí com o Brexit, né? Se você vê o suco de laranja que é consumido no Reino Unido, quase que a maior parte desse suco de laranja que eles consomem lá vem do Brasil. Se o Reino Unido sair da comunidade europeia, o navio saía aqui do Brasil, atracava na Holanda, eu acho que era em Roterdã, e ia de caminhão para o Reino Unido. Se o Reino Unido sai, você não tem mais essa parte de aduana, né, do mercado comum europeu, o navio vai ter que atracar em algum outro porto inglês e não sabe se tem infraestrutura para você fazer o atracamento. Então, assim, muita coisa pode mudar por conta da saída do Reino Unido da comunidade, mas a gente acha que com esse dólar mais apreciado, com a questão do minério de ferro, a balança tende a ser mais favorecida, tá? Eu não tenho um número aqui de cabeça para te passar de exportações, mas a gente acha que a pauta ainda é positiva. Ele fechou naquilo que você está falando, que você tem um cenário ruim em vários parceiros do Brasil de exportação. Sim. Isso quer dizer que pode ser que prejudique também o mundo. Pode ser, certamente, certamente. Você tem... Não pode dizer que está estável. Mas se você pensar bem, o Brasil ainda é um país, principalmente na agricultura, um país abençoado, né? Então, quando a gente pensa em minério de ferro, a gente pensa em suco de laranja, a gente pensa todo no complexo de grãos e carne, ainda no mundo hoje, o menor custo de produção ainda vem do Brasil. Então, o país que impõe na margem preço de commodity é Brasil. Então, por mais que queiram colocar tarifas e barreiras para fazer trade com o Brasil
Brasil ainda é muito forte, muito relevante na formação de preço de commodities, da maioria das commodities. Então, a gente ainda acha que, mesmo se você tiver deflação global, os países crescendo menos, você pode ter um delta volume para baixo, mas aí o cara vai também, se ele precisar comprar na margem um mínimo, ele vai comprar de quem? O menor custo está aqui no Brasil. Então ainda vai ter uma certa relevância, tá? Eu acho que é mais fácil você ter, sei lá, desconto em preço e manter um pouco mais o volume, do que você ter queda de volume e também queda de preço. Mas a balança não é uma coisa que nos preocupa, tá? A gente não vê com grandes preocupações a balança. Por quê? Porque o problema do Brasil é mais a parte fiscal. Aprovando a Previdência, a gente consegue acertar as contas do país e a balança se torna também não tão relevante para um país que tem déficit fiscal do tamanho que a gente tem na Previdência. Então vocês acham que a reforma da Previdência vai resolver todos os problemas do país? Não, a gente acha que a reforma da Previdência vai dar a luz verde para o investimento vir para o Brasil. A gente acha que o gringo vem para o Brasil depois da reforma da Previdência, vai vir dinheiro para cá, mas como eu disse, a reforma da Previdência por si só não vai alterar o que a gente chama da grande moderação brasileira. O crescimento do PIB não vai acelerar por conta da reforma da Previdência. Você vai ter que ter reforma tributária, você vai ter que ter reforma política, você vai ter que ter reforma micro, né? Lei de RJ, lei das duplicadas eletrônicas, uma série de outros fatores aqui para você destravar a economia. Investimento em infraestrutura, né? Que ainda a gente peca bastante, investimento em energia elétrica. Então, assim, tem uma agenda secundária aí que eu acho que tem que ser endereçada, mas já é um excelente ponto de partida a gente fazer a reforma da Previdência. Quando você fala do gringo vir para cá, tem um capital especulativo. Ele vem, eu acho que ele vem com capital especulativo, ele vem menos porque a taxa de juros aqui está menor, então ele também não vem com tanta sede assim, e eu acho que a composição desse capital ele vai ser menos especulativo, porque o juro aqui está baixinho, né? Não tem muito para ele ganhar de juros aqui, e vai ser um capital mais de formação de ativo fixo, né? De investimento ou em bolsa ou investimento em ativo real, melhor. Falando da balança comercial, turismo, com a liberação do visto para os americanos, canadenses, australianos e... Acho que vai ser bom para você aqui. Falando da balança comercial, o Brasil tem 6 milhões de turistas estrangeiros, patinando esse número há 10 anos. Se, digamos, aumentar 50% o número de turistas estrangeiros no Brasil, como é que fica o câmbio? Vocês veem assim? Eu não tenho sensibilidade eu não sou um cara que olha a balança de nenhuma forma especialista de balança e fazer essa parte mais macro. Quem faz isso, na verdade, é o Zé Rocha, né? Eu acho que, outra vez, é um sinal positivo. Eu acho que é um sinal que o governo quer ser mais engajado dos países que pagam mais, os países ricos, para a gente ter mais relacionamento aqui. Agora, o quanto disso vai impactar essa parte macro de balança, eu não precisaria voltar para você. Eu pergunto para o Zé e a gente tenta te dar uma resposta. Obrigado. Agora uma pergunta da tua área. E os bancos? Como a gente tem um cenário hoje onde a carteira de crédito dos bancos públicos está encolhendo com relação ao total, e você tem um juro bem mais baixo. Os bancos dependem muito hoje da carteira de crédito, exceto Itaú, que Itaú é um monstro, né? Acho que só 50% do lucro depende da carteira de crédito. Mas e qual o impacto no retorno dos bancos nesse cenário de juro mais baixo, dado que muita gente compra ações de bancos justamente por ter uma previsibilidade no retorno na faixa dos grandes bancos de 20% ao ano ou constantemente? Isso. Assim, a agenda do Banco Central ela é muito clara. Eles vão abaixar, fazer tudo para aumentar a competição, para você abaixar o spread bancário. A gente acha que também essa agenda não tem mais volta. Então, eles vão abrir para a fintech, eles vão abrir para maior competição, eles já fizeram um cadastro positivo, isso impacta quase 100 milhões de brasileiros. Você abrindo, mostrando que você é um bom pagador, a tua taxa invariavelmente vai cair.
e o banco ficava lá com o dado do cliente dele, os outros bancos vão poder ver o dado do cliente dele, que o cliente dele é um bom pagador, e tipo a portabilidade. Vou chegar para você e colocar você para dentro. É igual a portabilidade do nosso fundo de previdência. Quando você vê um fundo que está rendendo 150, 200, mais 200 do CDI, e teu fundo de previdência no Bradesco, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa, está dando 85% do CDI, você vai portar. Né? Não custa nada, você só muda ali. O perfil de risco pode até mudar um pouco, mas no longo prazo essa rentabilidade faz uma diferença absurda. Então a gente acha que com essa agenda do Banco Central para bancos, o único jeito dos bancos se defenderem é eles aumentarem o crescimento de carteira. Hoje a projeção é deles crescerem 7% a 8% nominal. Os bancos podem crescer muito mais que isso, eles só estão esperando a Previdência ser aprovada. Eu tenho financiamento imobiliário no Santander, no Banco Itaú, caro, muito caro. O meu filho nasceu, eu tenho uma filha de 5 anos, tenho um filho de 3 anos, e aquela coisa, né? A mulher fica lá falando, precisa de um lugar maior, fui lá, comprei um apartamento no pico da crise, estou com um financiamento de 12%. E eu sou do mercado financeiro, não queria de jeito nenhum falar, não, para que pagar 12%? Mas você não tem controle de certas coisas na vida, né? E aí o Santander, a cada trimestre ele me liga, vem importar, que a gente está agora com uma taxa que é de 9, de 8,5, porta com a gente, e eu só não portei ainda, saí de 12% do Itaú e fui para 8,5% do Itaú, porque eu acho que quando passar a Previdência agora em julho, agosto, os bancos vão falar assim, agora esse cenário de Brasil realmente é estrutural, vamos abaixar, vamos para a competição, porque a gente tem que ter aumento de carteira. Então aí eles vão pisar no acelerador, não vai ser uma coisa violenta da noite por dia, mas eu tenho certeza que até o final do ano eu vou conseguir portar com uma taxa muito melhor do que 8,5% de algum banco, seja da Caixa, do Santander. Então eu tenho segurado o meu financiamento imobiliário. Mas eu acho que isso também, quando você consegue soltar essa amarra e quando os bancos começam a emprestar outra vez de verdade, querendo realmente irrigar o sistema de crédito, a gente vai ter muita opção. Outra vez, tem economista falando que Selic vai para 5,5% no final desse ano. Assim, a gente águas nunca antes navegadas, né, no Brasil. Isso muda tudo. Tudo. Porque mesmo se você tiver um choque externo, que o Banco Central vai ter que subir juros, porque o dólar passou de 4, não sei o que, ele vai subir juros para quê? Para 7%, 7,5%, vindo de 5,50%. Assim, é um outro patamar que a gente está falando, não vai para 14 outra vez. E todo mundo que viveu de renda, e a minha família, assim, viveu maravilhosamente bem de renda, né? Os caras não trabalham muito, dá o CDIzão, 1% ao mês, está tudo bonito. Agora vai ter que colocar, vai ter que achar um agente, um especialista em investimento e vai ter que fazer escolhas e colocar em fundos, fazer alocações para fazer o dinheiro render. Isso não tem jeito. E não tem volta. Depois você passa o contato deles, eu digo. E é por isso que a gente está vendo esse fenômeno da XP, porque os bancos, o atendimento da área de fundos dos bancos era uma relação incestuosa. O banco tinha o cliente era dele, tinha um fundinho CDI ali, aquele fundinho mais ou menos ali. O cliente, quantas vezes eu tenho cartão de crédito, eu tenho filho, eu tenho que deixar meu dinheiro aqui no Itaú, porque eu tenho que pagar cartão de crédito, eu tenho que deixar o dinheiro aqui aplicado. Era difícil sair, né? E com a Selic a 14%, você ganhava 10, 12 ali, tá ótimo, né? Não precisava, né, tá focado. E agora tudo isso mudou. E aí as pessoas estão percebendo que os produtos oferecidos pelos bancos, né, pela culpa dos próprios bancos, né, não eram tão bons quanto
os produtos das assets, das gestoras independentes, né? E aí criou espaço para a gente sair da onde a gente está, para abrir a Dana Capital, e não só a gente, muitos outros, né? E criou espaço para o XP crescer do jeito que está crescendo, né? Uma barbaridade. Porque o mercado é gigante no Brasil e ainda é mal entendido. Então, a gente vê isso com muita clareza. No nosso setor, a gente vê esse movimento dos bancos de ter o produto. E nós temos via Apollo, XP e outras plataformas abertas. Só que a grande questão é que hoje grande parte dos bancos tem o produto, não sabem como funciona, não sabem quem é gestor, como que trabalha esse risco, não sabem montar uma sugestão de carteira e não sabem atender o cliente. Isso. Então, não, eu falo bem dos bancos porque a melhor coisa do mundo é competir com eles. Sim. Hoje, graças a Deus, tem o Bradescão, Itaú, tudo. Bom, o Itaú sentiu tanto o golpe que comprou uma participação na XP, né? Queria comprar inteira. O melhor é que eles descobriram depois de comprar que eles não iam mandar em nada mesmo. Na área imobiliária, quantos vocês acham que tem espaço para valorização? Porque houve um ajuste aí, vamos falar assim, né? E hoje, se você tiver um imóvel, vamos falar em Ponta Grossa, região, né? Porque depende da localidade, né? Vamos falar dessa região aqui. Hoje faria sentido você se desfazer de um imóvel, ou a valorização dele em relação à bolsa, e aplicar numa bolsa, por exemplo, ou a valorização dele pode ser similar? Bom, eu tenho imóvel também, eu estou pensando em vender o meu apartamento de solteiro lá em São Paulo. A gente acha que se tem um ativo que ficou para trás, né, que juros caiu, bolsa subiu, o dólar subiu, uma das únicos ativos no Brasil que realmente ficou para trás é imóvel. O preço do meu apartamento, que eu não quis comprar, mas tive que comprar, hoje, o preço por metro quadrado é exatamente igual ao que eu paguei 4 anos atrás, né? É absolutamente igual. Então, eu acho que essa é uma grande fronteira que a gente vai ter de apreciação, porque a gente vai ir para o modelo que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos. O dono da propriedade, se você tem uma valorização do preço da propriedade e você cobra uma porcentagem de aluguel sobre essa propriedade, vai ser bem melhor você viver de renda com um aluguel de propriedade do que você que está com dinheiro no CDI. Se o CDI está indo para 5,50. Preço de imóvel vai subir, aluguel de imóvel vai subir também. Especialmente se for uma localização privilegiada, onde você tem bastante demanda, e especialmente porque nos últimos 5 anos o preço de imóvel não subiu. Prédio bonito de lançamento, num bairro chique ali, que todo mundo quer morar, tudo bem, isso você vai ter uma valorização, mas eu venho de São Paulo ali, tem muitos bairros excelentes, que você chega lá, se oferece o mesmo preço do metro quadrado para fazer negócio, o cara solta o apartamento então a gente acha que tem muito espaço para valorizar, tá? Isso vai depender de taxa de juros. Quanto mais a gente conseguir abaixar juros, quanto mais você puder financiar a compra de um imóvel abaixo de 8,5%, mais vai estimular essa demanda reprimida que tem. E se a economia, né, depois da reforma da Previdência, mesmo crescendo 1,5% ao ano, ela vai estimular as pessoas a, né, retomarem emprego e começarem a mudar o padrão de vida. Tá ótimo, gente. Obrigado. Se vocês estiverem em São Paulo, venham conhecer a gente. A gente está lá no Itaim, vocês estão mais do que convidados. Se tiver qualquer pergunta, fala com o pessoal da equipe do João, a gente responde. Se tiver qualquer dúvida do dólar, de juros, do que a gente está achando para a economia, a gente fica à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado.